Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Quando dizem que gosto não se discute. Rapaz. Eu tô tentando pensar em alguma coisa que não me gere processo, sabe? Sei lá, acho que não tem. Infelizmente não tem nada que eu diga nesse momento, a partir desta imagem, que não vai me gerar um processo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Ah, cara, por que esses caras fazem isso, velho? Ai, meu Deus do céu. Ai, a mania de gente rica é... Sei lá, eu não entendo. Dá pra entender não, vai entender não. Hoje vamos reagir a um vídeo do VSR, comentando um pouco do jogo do Santos, que foi na segunda-feira, um jogo em que o Santos venceu o Juventude por 3-1, 2 gols do Neymar, aquela pessoa ali que a gente viu a imagem no começo do vídeo. E, assim, eu ia falar que o Santos atuou bem, que o Santos jogou muito, mas confesso que não foi bem por esse lado. Infelizmente o Santos teve uma atuação bem ruim, que se o Juventude tivesse um pouquinho mais de qualidade, o Santos teria se complicado no jogo. Mas graças às boas defesas do Brasão, apesar de ele ter falhado no gol que estava impedido, mas falhou, tudo se resolveu bem para quem é santista, mas ainda não deixa a gente com boas... eu ia falar perspectiva, mas é expectativa de melhora do time, porque realmente o time do Santos é muito ruim, cara. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, vitória do Santos sobre o Juventude e o Neymar dizendo que não precisa provar nada a ninguém para voltar à seleção brasileira. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Tô gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, depois do Santos ter vencido o Juventude por 3-1 na noite de segunda, jogando no Morumbis, para quase 40 mil torcedores santistas que compareceram no estádio do São Paulo. Essa parceria, esse acordo aí do São Paulo permitir que o Santos mande alguns jogos no Morumbis. O jogo... ele tem como grande destaque, claro, o Neymar, autor de 2 gols e de boas jogadas, as principais jogadas ofensivas do Santos, mas a gente tem que falar também do Brasão, do Gabriel Brasão, que, se você olha as estatísticas do jogo, e eu baixei essas estatísticas lá no app do Flash Score, que você tem de graça aqui, nesse primeiro link aqui no comentário fixado, no primeiro comentário fixado. Olha as estatísticas do jogo, tá? 51-49 posse de bola pro Juventude. Finalizações 20 do Juventude, 19 do Santos. Juventude finalizou mais que o Santos no mando do Santos. Finalizações no alvo. Juventude também finalizou 10 vezes no alvo. O Santos finalizou 8. Chances claras. Na avaliação do Flash Score, 4 do Juventude, 3 do Santos. Escanteios, 8 do Juventude, 3 do Santos. Então não foi um jogo, uma vitória muito importante do Santos, importantíssima para a sequência do campeonato. Uma vitória que tirou o Santos da zona de rebaixamento. Se você olha aqui a tabela de classificação, antes do começo da rodada, o Santos era o 17º com 15 pontos. Depois dessa vitória, o Santos subiu para 15º com 18 pontos, sendo que ele está na frente do Vitória, que tem um jogo a mais do que ele. Ele está na frente do Fortaleza, que está dentro da zona de rebaixamento,
que tem o mesmo número de jogos do que ele, tem times ainda que estão com menos jogos do que ele, né? O Vasco tem 16, o próprio Juventude tem 16, mas o Santos saiu da zona de rebaixamento. Então, Acho que é muito bem exemplificado pelo VSR nessa tabela do Campeonato Brasileiro que a situação dos times lá na parte de baixo tá tudo muito bem embolado, sabe? Times que normalmente estavam brigando para não cair, se vencer 2 ou 3 partidas, acabam chegando ao meio de tabela. Igual, se eu não me engano, eu tava ouvindo ontem o caso do São Paulo. O São Paulo tava meio que praticamente brigando para não cair, de repente venceu, depois que o Crespo chegou, venceu, acho que tá 4 partidas sem perder, e agora o São Paulo já tá em oitavo, sabe? Então, esse campeonato, por estar bem embolado, se você vence 2, 3 partidas seguidas, meio que deixa a sua situação no campeonato bem melhor. Mas é aquela, né? A dificuldade, pelo menos, é conseguir realmente vencer essas 2, 3 partidas seguidas, ou mesmo ficar sem perder. Para o Santos, eu sinto dizer que isso é quase impossível, porque o próximo jogo é contra o Cruzeiro, e aí já temos uma expectativa que o Santos vai tomar aquela sacolada pro Cruzeiro. Porque se em casa contra o Juventude não conseguiu se sobressair e, pior, perdeu em todos os dados e estatísticos levantados, o Santos perdeu, imagine por um Cruzeiro que praticamente é quase líder do campeonato. Imagina como que vai ser. Não foi uma vitória muito importante, mas longe de ter sido uma vitória muito boa. O Santos mostrou uma transição defensiva muito ruim, dando muito espaço pro Juventude acelerar ali nas costas do volante. Jogou com uma zaga, Luan Pérez e Gil, muito lenta. Muito lenta. O Gil estava sentindo claramente a falta de ritmo de jogo. Então, mais uma vez, o Gabriel Brazão foi um destaque absurdo na vitória do Santos. O Gabriel Brazão, no primeiro tempo, quando ainda estava 0-0, ele bate roupa numa finalização do Marcelo Hermes. O Enio faz o gol, mas estava impedido, então o gol foi corretamente anulado. Mas foi a única questão na atuação do Gabriel Brazão. Depois, ele fez várias defesas difíceis. Ainda no primeiro tempo, quando estava 0-0, ele pegou uma bola embaixo com o jogador do Juventude finalizando caído. E ele fez uma defesa fantástica. Ainda depois pegou uma cobrança de falta do Gilberto no ângulo. No segundo tempo fez pelo menos mais 3 grandes defesas. Então, mais uma vez, o Brazão aparecendo. É o melhor jogador do Santos no ano, né? Se a gente considerar esse vai e volta do Neymar. Ou seja, o Santos venceu, mas muitas questões com a atuação, especialmente do meio para trás. Alguns questionamentos ao Kleber Xavier das escolhas dele de botar primeiro 2 laterais direitos, né? Porque ele tira o Roleiser, que até fez um bom primeiro tempo, e bota o Mike jogando de ponta, lembrando lá o que o Mike fazia no Palmeiras com o Abel Ferreira. Aí depois, na reta final, nos últimos 5 minutos, mais os acréscimos, ele bota o Escobar. E aí ele dobra o lateral esquerdo, né? Ficam 2 laterais esquerdos, Souza e Escobar. Mas foi uma partida defensivamente muito complicada do Santos. Mas ofensivamente o Santos produziu bem. E principalmente com o Roleiser no primeiro tempo, com o Barreal dando uma ótima capacidade de puxar o jogo ali pela esquerda, fez gol, deu pelo menos 2 finalizações perigosas e, claro, com o Neymar. Neymar fez um jogo bom, fez um jogo solto. Neymar roubou 2 ou 3 bolas importantes. Neymar, no começo do segundo tempo, tem uma bola que ele volta marcando, divide com o jogador, rouba a bola e gera, se eu não me engano, gera uma finalização do Barreal. Então, assim, um Neymar que mais uma vez jogou um jogo completo, um Neymar bem fisicamente, um Neymar participando praticamente de tudo que o Santos criou. As jogadas perigosas do primeiro tempo todas passaram no pé do Neymar. Ele faz o primeiro gol numa jogada que ele começa e ele termina dentro da área depois da finalização da rolada para o meio do Barreal. Aí a bola, o jogador... Foi mais uma finalização. O goleiro dá uma batida de roupa, a bola passa pelo Tiquinho e sobra para o Neymar atacando a área para fazer 1-0. A jogada do segundo gol é uma tabela do Barreal com o Neymar
joga essa bola no vazio muito bem, o Barreal vai no fundo, rola para o meio, aí a bola passa pelo Tiquinho, sobra para o Roleiser no lado direito, ele chuta, tem desvio e a bola cai no pé do Barreal no segundo pau para ele fazer o 2-0. Então, foi uma partida boa do Neymar. No segundo tempo, continuou fazendo isso, de ser esse cara que carimba todas as bolas, mas gerando oportunidade. Conectou 2 com o Barreal e fez o gol de pênalti. O pênalti foi um... Cara, eu queria muito ter assistido esse jogo que o VSR assistiu. Eu queria muito, cara, pra falar que o Neymar tá diferente do que o VSR. Esse vídeo aqui, você foi um verdadeiro entusiasta do Neymar, cara. Porque o Neymar errou tudo que tentou, tudo. O Neymar fez o gol, fez de rebote. O Neymar também fez o gol de pênalti, que não foi sofrido por ele, foi sofrido pelo Lucas Meirelles. Mas, cara, falar que Neymar fez um jogo bom, pelo amor de Deus, cara. Não dá, cara. Não dá pra falar que o Neymar fez um jogo bom. Eu só consigo me lembrar dos lances que o Neymar, toda vez que pegava, começando, errando o domínio, fundamento básico, que é só dominar a bola, o Neymar não tava conseguindo. Tentando fazer uns dribles que ele não consegue, porque não tem capacidade física pra isso. Teve várias bolas que foram lançadas pra ele, que teoricamente ele teria que pegar na corrida. Não consegue, cara. Não consegue correr. Então não dá pra falar que o Neymar tá bem fisicamente, que o Neymar tá, nossa, extra classe. O lance é, o nível ruim do Neymar já é melhor que muitos jogadores brasileiros. Só que assim, não dá pra considerar ainda que o Neymar voltou, gente. Não dá pra considerar que o Neymar fez um jogo bom. Eu vi gente falando que ontem foi o melhor jogo do Neymar. Meu Deus, cara, o nível do Neymar então tá muito baixo. Porque, na minha opinião, um jogador do nível. Vamos lá. Um jogador extra classe, que é o Neymar, que todo mundo conhece, em que tem a habilidade. Eu vou comparar, não tem o que fazer. Eu comparo o Neymar dessa volta pro Santos com a volta do Ronaldo pro Corinthians. Pega a volta do Ronaldo pro Corinthians. O Ronaldo, quando pegava a bola, irmão, e o Ronaldo não era driblador. Não era bola perdida. Bola pro Ronaldo. Ronaldo gordo. Ronaldo imenso. Não era bola perdida. Sem contar os gols que ele fez. Agora, o Neymar, que não tá gordo, tá fora de ritmo, mas não tá gordo, a bola bate no pé dele e algumas vezes ele consegue fazer a jogada pra lance de gol. Quando ele tenta partir pra cima sozinho, querer fazer drible, firula, ou mesmo tentar alguma jogada por parte dele, não dá certo, cara. Então não dá pra falar que o jogo do Neymar ontem foi bom. Ah, mas ele fez 2 gols contra o penúltimo colocado. Vocês já pararam pra pensar que o Neymar fez 2 gols contra o Juventude, que é o time... pior time pra... O Juventude só consegue ganhar, talvez, do Sport. Mas é o pior time do Campeonato Brasileiro. E o Neymar, no começo do ano, no Paulista, fez 2 gols em cima de um Inter de Limeira. Inter de Limeira, que não é nada no futebol. E aí, eu não tô nem aí. Se respeitar clube, respeitar, eu não tô nem aí. Então não dá pra falar que um jogador desse fez uma boa atuação, cara. Não, sinto muito. Aí é... sei lá. Um festival de lambança do Kaique, que antes, 1 minuto antes do pênalti, tinha feito uma saída de tiro de meta bizarra, uma saída de tiro de meta assim que ele recebeu do goleiro, deu um toquezinho pra frente, jogou a bola no pé do Neymar, dentro da área. Que o Neymar errou. Tão assustado ele errou. Com a bizarrice do lance, que ele bateu, e aí o goleiro conseguiu fazer, o Neymar nem bateu mal, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa, e aí 1 minuto depois ele cometeu o pênalti em cima do Luca, né, do garoto, que entrou. Então, assim, 2 situações bizarras do Kaique, 2 falhas, e aí o Neymar chegou lá, bateu, fez o gol, e aí matou o jogo, né? Aí 3-1, 2 gols do Neymar. No fim do jogo, o Neymar foi perguntado pelo repórter do Sport TV, de que o Neymar... de que a comissão técnica do Ancelotti estava lá para avaliar o Neymar. Ele, dentro do campo, ele falou, eu já falei, o repórter termina perguntando se está na hora dele voltar para a seleção. E aí ele diz que ele está à disposição, que o que ele pode fazer, o que ele, em termos de contribuir para o time, as pessoas já sabem, e que ele está à disposição.
Mentiu? Não. Não. Na zona mista, voltou. O Neymar pode muito bem falar que tá à disposição, só que se ele fosse pelo menos um jogador sério, um jogador que respeita mesmo o esporte que pratica, ele ia falar, não, ainda não tô preparado pra voltar pra seleção. Por quê? Um jogo de seleção, hoje em dia, os 11 tem que marcar. Até o goleiro, se deixar se bobear, tem que marcar. E aí, o Neymar não está apto ainda a fazer esse tipo de situação, porque ele é um a menos pra marcação. E querer falar que Neymar vai correr na seleção pra marcar, isso aí eu duvido muito, tá? Então, na minha opinião, o Neymar está longe ainda de ser apto a ser convocado, gente. Pelo amor de Deus. Igual eu falei, todo mundo sabe, todo mundo reconhece a capacidade e a habilidade do Neymar. O Neymar, quando tem condições, pô, é extra classe. O problema é querer adiantar as coisas. O Neymar não tem ritmo de jogo. O Neymar, de vez em quando pega a bola, quer inventar moda e perde a bola. Então não dá ainda pra considerar o Neymar numa seleção brasileira. Tem que esperar. Eu, na minha opinião, esperaria. E eu não sei não sei qual que vai ser o posicionamento do Ancelotti. Mas se eu fosse ele, também não convocaria o Neymar agora. Esperaria, cara. Deixa o cara ganhar ritmo de jogo, ter pelo menos uns 10, 15 jogos seguidos mesmo, provar que tá correndo, tá, beleza. Aí beleza, pode convocar, porque a gente sabe que um Neymar médio já é acima de qualquer tipo de jogador brasileiro. Mas o nível que o Neymar tá hoje, pô, não existe. Não existe convocação pra ele, não. Voltaram a tocar no tema, me pareceu que o Neymar tava querendo ir embora, e aí ele falou a frase que tá repercutindo muito, dizendo: eu não tenho que provar nada pra ninguém. Tá repercutindo demais a frase, mas olhando objetivamente o que ele quis dizer, juntando as duas respostas, o Neymar falou a verdade. Quando você coloca alguém para ir avaliar o Neymar, só tem uma questão de análise, que é você avaliar se o Neymar está jogando ou não está jogando. Porque se o Neymar está à disposição, se o Neymar está jogando com sequência, foi para o 5º jogo seguido jogando os 90 minutos. Se o Neymar está fazendo isso, é lógico que o Neymar vai ter que ser convocado para a seleção, porque de fato nós já sabemos o que o Neymar pode oferecer para a seleção. De fato, nós sabemos que o Neymar não precisa provar que ele tem que estar na seleção. Se ele estiver jogando, o Neymar tem que ser convocado, porque é de reserva técnica a maior reserva técnica do futebol brasileiro. Ainda é. Então, tenho batido nessa tecla aqui. A dúvida do Neymar estar na seleção é só uma: se ele vai estar em condição física de jogar. Só. Se ele estiver jogando, se ele estiver funcionando, é lógico que o Neymar tem que estar na seleção brasileira. Não tem dúvida disso. Então, nesse sentido, quando ele diz não tenho que provar nada a ninguém, ou quando ele diz a comissão técnica da seleção, todo mundo já sabe o que eu posso fazer, é verdade, ele não está mentindo. A única questão é condição física. Ele está em condição física de jogar? 5 jogos seguidos no Brasileiro, tendo boas atuações. Ontem, para mim, fez uma atuação de boa para muito boa. Isso acontecendo, o Neymar tem que estar na seleção brasileira. Acho que isso não tem muita dúvida, não tem nenhum questionamento disso. Se o Neymar não tiver condição física, aí você questiona se vale ou não chamar, pensando previsão de retorno, quantos minutos ele pode jogar. Mas o Neymar vindo de 5 jogos seguidos, jogando 90 minutos, o que ele falou é verdade. Todos nós sabemos o que ele pode dar para a seleção e, na minha visão, respeito quem pensa o contrário, o Neymar tem que estar na convocação. Acho que isso está muito claro. Acho que o Ancelotti deixou isso entendido ali na convocação. E agora a gente vai ver na convocação que vai ter em outubro, né? Outubro e novembro. A gente vai ver se de fato o Ancelotti, o Neymar vai ser chamado, em que situações ele vai ser chamado e como ele vai ser aproveitado. Mas que de fato você mandar um observador para ver o Neymar é uma observação meramente física.
porque do ponto de vista do que ele pode fazer, a gente já sabe e o Neymar tem que estar na seleção. Eu sei que talvez é um pouco difícil criticar o Neymar, porque realmente, nesse jogo, né, ele realizou 2 gols e esses 2 gols, na minha opinião, mascaram muito uma péssima atuação do jogador. Cara, pra mim é péssimo. Quando o jogador tem uma atuação em que ele pega a bola e perde, eu não consigo... Bom, assim, pra vocês entenderem o meu nível de comparação, se for pra comparar, a gente tem que comparar o Neymar com o Cristiano Ronaldo, com o Messi. Agora, eu imagino você dando a bola pro Messi. Você imagina o Messi pegando a bola e perdendo? Não dá pra imaginar, cara. Então por que com o Neymar a gente tem que imaginar isso? Essa é a situação que eu coloco. Então, na minha opinião, a atuação do Neymar ontem não foi boa. Ah, tá sendo muito exigente? Sim, tô sendo muito exigente. Porque um cara que veio pro Santos para dizer que veio melhorar o time, precisa demonstrar isso em campo. E como, na minha opinião, eu vejo que ele vai melhorar isso em campo e vai melhorar o seu futebol, é ele sabendo atuar da maneira correta, que é utilizando a sua boa qualidade no passe. É isso que o Neymar precisa entender e é isso que ele precisa fazer. Os gols vão vir eventualmente, igual aconteceu no jogo de ontem. Mas algumas situações em que o Neymar se coloca, eu acho totalmente desnecessário. Em campo, pô, cara, não, aquele lance que o Neymar dá um bicuda no jogador, eu achei isso ridículo, pô. Se fosse qualquer outro árbitro, teria expulsado ele, porque literalmente ele chuta a perna do jogador intencionalmente. E outra também, eu achei que o VSR ia comentar a fala do Neymar vacilão no final da entrevista, que foi maravilhoso, que o Neymar sai correndo, porque eu acho que ele tava com pressa, e os jornalistas que não conseguiram entrevistar ele falam, Neymar vacilão. E aí ele para e responde os caras, que vocês têm que me respeitar, que não é assim, que não sei o que lá. Então quer dizer que ele tinha tempo pra responder os caras, ele só não quis mesmo. Ai, isso foi muito bom, cara. Foi muito bom. Mas é isso, um vídeo curto pra vocês, um vídeo bem direto. Na minha opinião, o Neymar não teve uma boa atuação e ainda não tá pronto pra ser convocado pra seleção. Mas quem decide é o Ancelotti, não sou eu, não é mesmo? Mas é isso, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deixe seu like, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal pra ajudar. Tamo junto e falou!